Mas vamos começar por uma reportagem do Vinícius Segala aqui sobre o senador ex-ministro astronauta. Vamos trazer aqui essa informação que é bastante importante para vocês ficarem por dentro de tudo. Exclusivo lá no Diário do Centro do Mundo. O senador astronauta ganha 50 mil em viagem à Europa enquanto finge trabalhar no Congresso. Vamos ler essa reportagem aqui que é importante. Senador astronauta Marcos Pontes, do PL, mentiu ao Senado Federal em prestação de contas e solicitação de reembolso que enviou à direção da Casa no dia 25 de setembro do ano passado. No documento parlamentar afirma ter estado em viagem oficial internacional entre 27 de setembro e 13 de outubro do ano passado, 2023. 17 dias, pleiteando e obtendo, assim, um reembolso de 50 mil reais. Na realidade, porém, o parlamentar, que embora de fato tenha viajado em missão oficial pelo Senado no dia 27 daquele mês e ano, para Auckland, na Nova Zelândia, já se encontrava de volta para o Brasil desde pelo menos no dia 29 de setembro de 2023, de acordo com documentos oficiais e publicações do próprio congressista em suas redes sociais, ou pelo menos é o que ele disse ao povo brasileiro. Veja abaixo as provas e a explicação de como foi aplicada a artimanha pelo senador bolsonarista. A prestação de contas ao Senado Federal. No dia 25 de setembro de 2023, Pontes enviou uma prestação reproduzida mais abaixo à direção administrativa do Senado. O documento original pode ser visto no link ali em cima. Trata-se de uma solicitação de reembolso por viagem oficial e os detalhes em vermelho foram colocados pela reportagem do DCM. Vamos ver aqui os detalhes. Não. Aqui é da prestação de contas dele. Vamos então voltar para cá. Ressalta, detalhes em vermelho na reportagem. Ressalta-se em princípio que a declaração de contas e pedido de reembolso da viagem em questão disponibilizado pelo senador à população é incompleta, não segue as regras de transparência previstas na Constituição e nas leis e normas infralegais sobre o tema em vigor no país. Faltam muitos dados, o que contraria a lei e prejudica o exercício do direito dos cidadãos de tomarem conhecimento de como seu imposto é gasto pelos representantes. Isto posto, na incompleta declaração do senador, se lê que Marcos Pontes viajou em missão oficial para as cidades de Roma, Itália, Houston, Europa e Auckland, na Nova Zelândia. Segundo ele, foram 17 dias e 3 continentes visitados entre os dias 27 de setembro e 13 de outubro do ano passado. Está incompleto segundo as normas em vigor do país, o documento acima reproduzido. Falta informar o nome dos eventos que teria atendido o senador da República, falta dizer o que o parlamentar fez no suposto evento e falta muito mais coisa. Falta, por exemplo, que funcione o link da página acima, colocado a frase ordem bancária, que deveria levar o documento mencionado. Quando se clica no link, a página que surge é a que segue reproduzida abaixo. Aviso, documento não encontrado. Ressalta-se aqui que não é só Marcos Pontes que ignora as normas de transparência vigentes no Brasil. É comum essa prática dolosamente omissiva. Ela é cometida por parlamentares em casas legislativas espalhadas por todo o território nacional. Como também é comum a prática dolosamente omissiva das autoridades que deveriam fiscalizar e impedir tal conduta, de nada fazerem a respeito da ilicitude reiteradamente cometida pelos representantes do povo. De qualquer forma, fato é que o senador viajou por 17 dias e requer e obtém um reembolso de mais de 50 mil por tal viagem. Mas é mentira que ele afirma, segundo ele próprio, ele não estava viajando durante todo esse período. Segundo ele próprio, o senador Marcos Pontes mentiu ao Senado Federal ou ao povo brasileiro. Marcos Pontes desmente o próprio Marcos Pontes. Então a viagem de Marcos Pontes disse ao Senado que fez teria sido de 27 de setembro a 13 de outubro de 2023. No dia 1º de outubro do mesmo ano, entretanto, o senador publicou em suas redes sociais que havia tido uma semana intensa e produtiva em atividades do Congresso Nacional, entre os dias 22 e 28 de setembro. Não apagou o post, tá? Semana intensa e produtiva, de 22 a 28 de setembro, estive envolvido em atividades no Congresso e em compromissos adicionais, sempre lutando pelo progresso do nosso amado Brasil. Acompanhe o vídeo completo para entender as melhores ações que estamos tomando. Foi só no dia 2 de outubro de 2023 que Pontes publicou um vídeo com um colega seu em um evento em Auckland, na Nova Zelândia. Não é possível entender bem
qual evento é esse, mas deve ser o mesmo que não consta. Lembrando, ele tem que informar. Não consta em sua incompleta prestação de contas de viagem. Os caras têm que dar satisfação, tá, gente? Isso aqui não é preciosidade do Vinícius. É isso aí. Ele foi com o Marcos Rogério pra lá. No mesmo 2 de outubro, o congressista publicou mais um vídeo dando conta das suas atividades na Nova Zelândia. Na mesma postagem já anunciava estar voltando da viagem cheio de ideias para o nosso Brasil. Já no dia 8 de outubro do ano passado, quando deveria estar em plena viagem internacional representando o Senado Federal na Itália, nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia, sua incompleta prestação de contas não revela qual dessas nações ele deveria estar. Eis que o senador afirma em suas redes sociais que teve uma semana intensa e produtiva de 29 de setembro a 5 de outubro, envolvida em atividades no Congresso, nos destaques da semana. Depois, em 11 de outubro de 2023, 2 dias antes da volta de Pontes ao país, segundo o próprio informar ao Senado, o astronauta publica em suas redes sociais um vídeo usando e abusando do direito de agredir a língua portuguesa em pleno Congresso Nacional Brasileiro em Brasília. Aliás, é curioso, o Vinícius ele fez uma das matérias muito lidas lá no Diário, que é sobre os erros de português do Abraham Weintraub. Por isso que essa referência aqui, ó. No plenário abordei um tema que é de extrema importância para o futuro do nosso país, a educação, especificamente o ensino profissionalizante e superior. Tá torturando aí um pouquinho a língua portuguesa o senador astronauta. Vamos seguindo aqui para a gente continuar acompanhando. Após a publicação desta reportagem, e é de se esperar que Marcos Pontes venha a público, seja por meio das suas redes sociais ou por meio do outro lado, concedido a algum órgão de imprensa que lhe queira fazer o favor. Ele está se referindo ao jornal Globo, que deu o outro lado lá no caso da viagem não prestada lá pela Rosângela Moro, né? Dizer que estava sim viajando durante todo esse período, que informou ao Senado, e que são na realidade nas publicações nas suas redes sociais que indicam que ele estava no Brasil durante o período que estaria em viagem, que estão equivocadas, talvez por culpa do estagiário. E então terá que encontrar um motivo para sua ausência de qualquer menção em qualquer lugar até agora de suas atividades em Roma e Houston no período. E então ele terá que explicar o que teria feito nessas cidades, que pode ser considerado de interesse do Senado Federal e do Brasil, mas não a ponto de ser informado em sua prestação de contas ao Senado e ao povo. Também esclarecer porque suas redes sociais dão a entender que ele estava no país nos dias que ele passava na Europa ou nos Estados Unidos. Com a palavra, o senador Marcos Pontes. E aí, senador? Vamos ver aqui a rede social dele. Vamos ver se ele respondeu a matéria. Claro que não, né, gente? Claro que não. Tá quietinho. Nada de responder aqui ao DCM. Se fosse o Jornal Globo, tava mandando uma nota toda edulcorada e aquela coisa, né? Esses caras, eles usam a grande mídia para justamente desqualificar e atacar a imprensa de esquerda, né? É basicamente isso que acontece. Obrigado.